Olá, gente. Nossa aula é sobre biomas. E o que são biomas? São comunidades biológicas em que vários fatores ambientais, né, como clima, solo, vegetação e as espécies de animais, elas interagem como um conjunto, né, para poder manter em equilíbrio a sua existência. Como cada região do planeta, né, possui características ambientais próprias, particulares, esses biomas eles costumam ser diferentes de região para região, sendo que em cada lugar eles possuem características que são próprias, né, e diferenciadas umas das outras. Vamos ver o primeiro bioma, que seriam os desertos. Então, vocês estão vendo o deserto aí, a vegetação costuma ser pouquinho escassa, e costuma ser bastante quente. As principais regiões onde a gente encontra tem o deserto do Saara na África, o deserto da Arábia, o do Atacama no Chile, tem também o deserto australiano, o deserto de Gobi na China. A vegetação típica são cactos e arbustos, a temperatura é muito quente, o solo costuma ter baixa fertilidade, não dá para plantar. Tem pouquíssima chuva, tá, e umidade, e a diversidade de espécies costuma ser baixa também. Um outro bioma, gente, é a taiga, que é conhecida como floresta de coníferas porque as árvores parecem cones. Elas são muito bonitas durante o inverno e é um lugar que é famoso, um bioma famoso por fazerem filmes de terror, rodarem filmes de terror nesse lugar, tá? Aí a taiga congelada, fica típica de locais frios, esse bioma. Tem regiões como no Canadá e norte da Rússia. Lá costumam ter árvores aciculifoliadas, né, que são pontudinhas, né, em formato de agulha. Costumam ter vários pinheiros. A temperatura é baixa, como eu já falei, é frio, tá? O solo, né, tem pedras e ele é raso, tá? A chuva costuma ser moderada, né? E a umidade também. E a diversidade de espécies, tanto animal como vegetal, costuma ser baixa, é pouca diversidade. A tundra é um outro bioma também de clima muito frio. Aí durante o verão fica lindo, colorido, só que o verão é bem pouquinho, ele dura só 2 meses, cara, é bem breve, assim, a maior parte do tempo fica desse jeito aí, ó, congelada, fica tudo branquinho na tundra. As principais regiões, né, tem no Canadá, no Ártico e na Rússia. A vegetação costuma ter líquens, musgos e herbáceas, tudo baixinha a vegetação. Baixa temperatura durante quase todo o ano. O verão, como eu falei, é curtinho e as temperaturas são amenas. Não é verão, calor, calor, tá? O solo permanece congelado durante quase todo o ano, menos no verão. E chuvas e umidades são moderadas. A diversidade, por conta do clima, costuma também ser muito baixa, muito pouca. Floresta temperada, né? Já lembrou de tempero? São lindas essas florestas, elas são muito coloridinhas. Olha, né, a coloração das folhas, né? Não é só verde, tá? Ela fica meio amareladinha, meio vermelhinha. São muito lindas essas florestas. É por conta do clima que é temperado que leva esse nome de floresta temperada. E também é chamada de floresta decídua, tá? Ela é um bioma temperado, né, por causa do clima terrestre, é caracterizado por árvores que têm as folhas caducifólias, né, como as faias, nogueiras e carvalhos. Apresenta 4 estações bem definidas e chama caducifólia por causa da sua característica, que é de perder as folhas, caducifólia, cai a folha, tá? Perde essas folhas durante o outono e também durante o inverno. Linda floresta temperada. E também é famosa, tá? Por causa de filmes de romance, tá? Super romântico, né? Essa paisagem. Agora, savanas tropicais. Olha que linda a savana, né? Tem essas árvores baixinhas, não tem muita árvore, que nem a gente vê na floresta. Tem animais bem exóticos, tem girafa, zebra, no caso aí da savana africana, que tem esses animais diferenciados. As principais regiões, né, no centro lá da África, centro da América do Sul, nordeste da Austrália e sul da Ásia. A vegetação típica são arbustos, árvores de tamanho baixo, tá, e gramíneas, que é rasteira. A temperatura é moderada no inverno e alta no verão. O solo, né, depende, tem lugares que é baixo, tem lugar que já é médio, né, para fertilidade.
As chuvas são mais ou menos no verão, moderadas, e são baixas no inverno. E a diversidade vai de média a alta de espécies. Na savana africana pode ser encontrado o maior animal terrestre do mundo, que é o elefante, assim como o mais alto, que é a girafa, e também o maior predador terrestre, que é o leão. Aí o elefante, maior, né, animal terrestre, lindo, maravilhoso. Aqui no Brasil nós não temos, tá? Só lá na África. Galera, agora a gente vai falar aqui do nosso país, tá? Vamos focar nos biomas do Brasil. Aqui os nossos biomas são classificados em 6, que é a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, Mata Atlântica e os Pampas. Vamos começar falando do bioma da Amazônia, que é conhecido de diversas formas, né, no mundo. Tem gente que fala que é planeta água, inferno verde, pulmão do mundo. A Amazônia abriga a maior diversidade biológica do planeta e ela escoa toda, né, 20% de toda a água doce que a gente tem na Terra. Além de cobrir todos os estados na região norte, ela também pega mais da metade do estado do Mato Grosso e também um pedacinho do Maranhão, tá? No Nordeste. E também tem países vizinhos, tá? Na América do Sul. Tem as Guianas, Suriname, Guiana Francesa, a pequena porção da Colômbia, Venezuela, Equador, o Peru e também a Bolívia, tá? E isso forma a Amazônia Internacional. Aí cerca de 17 milhões de brasileiros vivem nesse bioma, tá? Cerca de 70% vive na zona urbana, o restante vive na zona rural. Galera, lembrando que essa coloração verde aí, né, da Amazônia, é por causa do clima equatorial, tá? Que é um clima chuvoso. Então, pelo fato de chover bastante, a floresta é bastante hidratada, vamos assim dizer. O bioma Caatinga, né? A palavra Caatinga em Tupi-Guarani significa mata branca, tá? Porque na seca ela fica uma cor mais clara. Ela cobre todos os estados da região nordestina e pega um pedacinho de Minas também, que é do sudeste. Ela não possui árvores grandes, tá, gente? E a vegetação tem arbustos com galhos torcidos e raízes que são fundas para poder alcançar água. E elas perdem folhas, né, na época de seca. Tem vários tipos de planta, tá? Tem bromélias, tem cactos, como esse aí da foto, e que costumam dar flores como mandacaru. Tem 28 milhões mais ou menos de brasileiros que vivem nesse bioma, tá? Quase metade no meio rural. Essa população tem um dos piores IDHs, assim, passam muito sufoco, tá? E existem alguns lugares bacanas para estar visitando. Gente, não confunde Caatinga com 2 As, né, que é o bioma, com Caatinga com um A só, que significa mau cheiro, tá? Ou fedido, são palavras diferentes. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre outro bioma, que é o Cerrado. Ele é o segundo bioma mais extenso do Brasil e ele domina a região centro-oeste. Ele ocupa a totalidade do nosso Distrito Federal, que fica em Brasília. Mais da metade dos estados de Goiás, né, quase inteiro o estado de Goiás, mais da metade do Maranhão, mais da metade do Mato Grosso do Sul, mais da metade de Minas Gerais e quase todo o estado do Tocantins, além de porções de outros 6 estados. A vegetação é de arbustos com troncos grossos e retorcidos. As áreas dos solos férteis apresentam árvores mais elevadas e acaba dando um aspecto de floresta, que a gente chama de cerradão. A construção de Brasília na década de 60 e o plantio da soja acabaram levando o desenvolvimento econômico, né, nessa parte, mas deu prejuízos muito grandes para o meio ambiente e para a sustentabilidade. Tá? E isso acabou trazendo coisas ruins para esse bioma tão bacana que é o cerrado. E aí é um exemplo, né, da árvore do cerrado, que tem os troncos grossos e torcidos, parece que alguém foi lá e torceu. Não é uma árvore muito grande, né, diferente das árvores grandes, enormes que nós encontramos em florestas, como a Amazônia e a Mata Atlântica, por exemplo. Próximo bioma, bioma Pampa, ou Campos do Sul, ou Campos Sulinos, também chamado de pradarias do Brasil. Leva esse nome de Pampa, que é um termo de origem indígena, porque faz menção a uma região plana. Se você verificar, é diferente dos outros biomas, é uma região bem aplainada. E aqui no nosso país, esse bioma só cobre o Rio Grande do Sul e ocupa mais da metade do seu território. Também cobre parte da Argentina e do Uruguai, que são os nossos vizinhos aqui da América do Sul. A vegetação é composta de gramíneas herbáceas e algumas árvores, então é uma vegetação rasteira na sua maioria. É muito comum para a criação de gado.
O clima é temperado com temperaturas médias de 18 graus centígrados, não é tão quente como o restante, né, do país, os outros biomas. É marcado por frentes polares, né, e temperaturas negativas no período do inverno, então fica muito frio, tá? E encontra-se dentro da área de maior proporção de campos naturais preservados do Brasil, sendo um dos ecossistemas mais importantes do mundo, então tem, né, maior cuidado. A biodiversidade é muito rica, né, porém ela está sendo ameaçada por ações predatórias, lógico, do homem. Aí na imagem você pode ver, né, pecuária, tem animais criados aí, né, nos pampas, e o churrasco gaúcho é famoso por conta disso aí, né? Os animais são criados nesse local que não tem morro, serra, e aí eles não criam músculo por causa que a região é plana. E por isso que o churrasco gaúcho é tão famoso, não tem carne dura, a carne é molinha e gostosa, em virtude do bioma que ajuda bastante. Falar agora do bioma Mata Atlântica, que ele fica na costa brasileira, e ele se estende do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, alargando-se de forma significativa para o interior de Minas Gerais e São Paulo, né? Então, próximo do litoral, essa floresta. Era antigamente o mais rico do Brasil em biodiversidade. Hoje, infelizmente, ele é o mais devastado, né? Foi muito arrasado. Só tem 7% da sua cobertura vegetal. É muito pouco, gente, pouquíssimo. Cobre inteiramente 3 estados, que é o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 98% do Paraná e mais 11 estados. 70% da população brasileira vive na área desse bioma, perto de 120 milhões de pessoas, que dependem dele para beber água e para ter um clima também mais ameno. Então aí, né, pra gente ver a diferença gritante de como era a Mata Atlântica antes, tá vendo ali tudo verdinho? E como ela tá agora, mal dá pra ver, devastou muito, especialmente pela urbanização, que foi muito grande, né, especialmente na área do Sudeste. E, né, aí algumas imagens da Mata Atlântica, uma floresta linda, maravilhosa, com, né, uma biodiversidade muito grande. E para não confundir com a floresta amazônica, olha só, a Mata Atlântica é que ela é perto ali do litoral, ó, tá? Que nem tá mostrando nas fotos, ó. Ela é próxima da nossa costa ali, do litoral brasileiro, ok? Bioma Pantanal. Nessa foto aí, ó, a gente vê vaqueiros, né, pantaneiros que estão levando gado pela planície inundada, né, que é a característica do Pantanal. Esse bioma, ele corta a região centro-oeste, se estende pelo Brasil, Bolívia e Paraguai, que são nossos vizinhos. Só que 70% das suas áreas está nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, aqui no nosso país. A variedade dos animais, plantas, né, rios, peixes e a mata lembram o paraíso. É a maior planície inundável do mundo, tá? Passa boa parte do ano inundada, é que nem um brejo gigante, tá? E tem grande diversidade de vida silvestre. É considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e também reserva da biosfera. Coisa boa pescar, né? O Pantanal, ele é um dos principais destinos para isso, para pesca. Além de ter hotéis exclusivos para ter essa atividade, também tem barcos que são hotéis e que ficam navegando até uma semana atrás dos melhores pontos para pegar um peixe bacana. E a criação de gado, ela é a principal atividade econômica desse bioma, do Pantanal, a criação bovina, muito lucrativa. Aí animais típicos da região, que são jacarés, que estão na estrada Parque Pantanal. Vamos falar de um bioma de transição agora, que é o mangue, né? Manguezal, mangue, mangrove, mangal. Ele é um ecossistema costeiro, tá? Fica perto do litoral, de transição entre os ambientes terrestre e o marinho, tá? É uma zona úmida característica de regiões tropicais e subtropicais. É onde a gente encontra o famoso caranguejo, tá? No mangue, a gente vê ali como se fosse uma lama meio acinzentada e a água é saloba ou salubre, tá? Tem um gosto bem ruim. Cocais. A mata de cocais, né, tem vegetações próprias, típicas, que são o babaçu, que tem maior quantidade, tem também a carnaúba, a oiticica e o buriti, todos produtos famosos por serem componentes em indústrias cosméticas.
A Mata dos Cocais, ela é um espaço, né, de transição, bioma de transição do Brasil, que fica ali no meio da Floresta Amazônica e a Caatinga, tá? Fica no meinho ali. E ocupa estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Pará e parte do Tocantins. Por que ela tem esse nome, né? Pela alta quantidade de cocais. Se você vê as características ali, parece tudo pezinho de coqueiro, né? Principalmente o babaçu e a carnaúba, que também é usado para fazer uma cera muito boa para passar nos móveis. Mata de araucária, né? Araucária também conhecida como floresta aciculifoliada, porque as folhas são formato de agulha, tá? São pontudinhas. É um tipo de vegetação que a gente encontra na região sul do país, especificamente ali no Paraná. É a floresta da qual fazem parte os pinheiros, a embuia, que é boa para fazer móveis, a erva mate, os ipês, entre outras árvores. É popularmente conhecida como mata de pinhais, tá? Ou floresta de pinhais, por causa de ser formado por vários pinheiros muito bonitos. Aí a araucária, parece um brócolis gigante. Eu acho linda, amo de paixão. Vamos falar agora sobre algumas curiosidades dos biomas do Brasil, falar sobre alguns bichinhos, né, animais exóticos do nosso país, como a capivara, que é conhecida por ser o maior roedor do mundo, né? Ela pode ser encontrada em várias áreas do nosso país, chegam a pesar 80 quilos, tem 1,20 m de altura e os dentes são muito fortes, né? Na sua gestação, a fêmea ela pode ter de 2 até 8 filhotes. Aí a fotinho da capivara, tá? Lembrando que ela tem carrapato, tá? Que pode trazer doença para nós, seres humanos, mas é muito bonitinho. O bicho preguiça, ele é tipicamente brasileiro, quase não se movimenta e quando isso acontece é tão devagar que até cansa, né, ficar olhando. Por isso que é o nome de preguiça. Ela se movimenta tão lentamente assim para gastar pouca energia. As preguiças costumam viver a maior parte das suas vidas em cima de árvore e só desce para ir no banheiro. No momento que ela tá no chão, ela não consegue andar. Então ela anda quase se arrastando, tadinha, tá? Leva esse nome aí de ruindade, bicho preguiça. Também muito bonitinho, tá? Penduradinha na árvore com o filhotinho. Tamanduá bandeira. Ele tem o focinho alongado que tem uma língua enorme, de 60 centímetros, igual das meninas, né? Fofoqueiras. Ele utiliza essa língua para capturar insetos. Sua alimentação é composta por formigas e cupins. E pode acreditar, hein? Um tamanduá chega a comer até 30 mil insetos por dia. Comilão, né? Zoiudo. Olha aí, ó. Tamanduá bandeira, uma espécie típica aqui do nosso país. Um animal lindo, tá? O tatu-bola. Esse bichinho fofo, ele pode se esconder dentro do seu próprio casco. Ele se enrola por completo, fica protegido, né, lá, saindo só quando o perigo já tiver ido embora. Nesse momento, né, de se esconder, ele fica no formato de bola, por isso que tem esse nome, tá? Essa espécie de tatu não cava a toca. Ele usa a toca que foi abandonada pelos outros tamanduás. Espertinho ele, né? Dá uma de inquilino. Olha aí que bonitinho. A hora que ele fica fechadinho, fica parecendo uma bolinha. E por último, vamos falar do boto. Ele é simplesmente o maior mamífero aquático dos rios brasileiros, bem comum, famoso lá na Amazônia. Ele é bastante conhecido pelos mitos que envolvem seu nome, tem algumas historinhas aí, e são considerados sereias brasileiras, tá? Um dia você chegar a ver um, certamente você vai notar que ele adora interagir com as pessoas, eles são muito mega simpáticos, tá? Só que nem tudo são flores, infelizmente eles estão ameaçados de extinção. E vou contar uma lenda, uma historinha aí. Esse animal tão bonitinho e simpático que vocês estão vendo foi acusado de umas coisas feias aí, né? Antigamente na Amazônia uma menina parecia grávida e a mãe perguntava, ela falava que ficou grávida do boto, né? Porque tinha uma lenda de que tinha um homem muito bonito e que era o boto, ele se transformava em homem e depois se transformava em boto e ia para as águas, né? Engravidava as moças e depois voltava para o rio. E, né, ainda hoje existe essa lenda em alguns locais, né, próximos da floresta ali, amazônica, a população ribeirinha, tá? E acabou fazendo parte do imaginário aí do povo brasileiro algumas décadas atrás, tá? A mulher fica grávida do boto, né? É isso aí, turminha. Até a próxima. Bons estudos. Grande beijo.